louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar para dar o início. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, meu Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua benignidade, Senhor. Pai, abençoa, Senhor, esse culto que já está começando, Senhor, meu Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, as pessoas que estão em casa e as que estão aqui, a cada família representada, Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, para que a tua palavra, Senhor, meu Deus, venha trazer um renovo. Venha, Senhor, meu Deus, fortificar a nossa fé e a nossa confiança em ti, Pai. Que a tua palavra, Senhor, meu Deus, ela não passe por nós, mas que fique alguma coisa que possa, Senhor, meu Deus, trazer a alegria do Senhor em nosso coração, Senhor. É que eu te peço e orando, já te agradecendo em nome de Santo Jesus, assim seja. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Bom dia. Vamos já iniciar o nosso culto da manhã rendendo graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos com alegria render graças ao Senhor e declarar: Senhor, a tua misericórdia dura para sempre em nossa vida. Louvemos ao Senhor. Vamos com as palmas, louvar o Senhor, render graças. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendemos a Ti, Senhor. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia, porque a sua misericórdia dura para sempre. Graças ao Senhor. Do início, rendem graças. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendem graças ao Senhor. Para encerrar agora, para encerrar. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos render graças. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Rendem graças ao Senhor. Amém. Amém. Ainda de pé. Faremos a nossa leitura bíblica. Bom dia, né, igreja? Alexandre teve que sair. Estamos aqui em nome da classe de adolescentes. Faremos a nossa leitura bíblica. Vamos lá? Por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E, havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Irmãos, vamos repetir bem alto. Todos, o último pedacinho aí. Orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões. Permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. Amém, igreja. Pode se assentar, meus irmãos. Graça e paz, irmãos. Bom dia. Estamos aqui representando a classe dos jovens. A mais bonita. E a que vai ganhar. Eu sei que a Bruna pediu para sentar, mas a gente vai pedir para ficar de pé. E nós vamos recitar nesse momento o tema. Mais uma vez, estamos no meio da escola bíblica. Então, nós vamos recitar o nosso tema. Vamos todos juntos? Fortalecido. Todos juntos, irmãos. Todos juntos. Tema. Vamos lá? Fortalecidos na palavra, cresçamos como igreja. Mais uma vez. Fortalecidos na palavra, cresçamos como igreja. E agora vamos falar nossa divisa, que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Que essa palavra seja a nossa reflexão do dia, que a força esteja com você, que somente Deus pode nos dar. E vamos cantar agora nosso hino oficial, equipe de louvor. Quanto mais eu te buscar, esse é o hino oficial do mês. Quanto mais buscarmos ao Senhor, mais teremos dele em nós. E a palavra deles diz que aquele que buscar, se humilhar, buscar de todo o coração, então ele olhará e cuidará de nós. Então louvemos o Senhor. Eu entro neste lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Louve ao Senhor agora nesta manhã, só você e Ele. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atenda ao chamado do Senhor. Atender ao teu convite e me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e fim. Tua face eu quero ver.
Senhor a cada dia. E é com muito desejo no nosso coração, quando o Senhor diz, seja forte e corajoso. É essa fortaleza que Ele nos dá, que nos dá a cada dia a oportunidade de acordar, buscar a face do Senhor. Vamos declarar então, tua face eu quero ver. Tua face, oh, tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Declare. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim, Senhor. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Teremos a participação agora da dança. Tua palavra trouxe salvação, o discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar, na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Na batalha eu ganhei proteção. Protegida estou, sem trampa, espada na mão. Meu currículo é de campeão, Rei dos reis, na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura usei. E com muita fé
Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A couraça da justiça no meu coração. A couraça da justiça no meu coração. Guardei os pés Na preparação do evangelho. eu já tenho em minhas mãos Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. quando li Efésios 6. Tua armadura usei e com muita precisão Me defendi, Rei dos Reis. Na palavra estou de pé, e na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei, te busquei. Quando li Efésios 6, tua armadura usei, e com muita precisão me defendi e ataquei. Cristão, na escuta, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não, meu. Irmãos, não foi avisado, mas esse grupo que se apresentou aqui são as 3 classes, tá, irmãos? Então, jovens, adolescentes e novos convertidos também, não foi primícias, não. Então, essa é a participação já das classes aqui, né, do nosso culto do mês da EBD. E agora, vamos ter um momento de dedicação de bens e vidas. Dedicação de bens e vidas. Gostaria de convidar... Eita, a lista tá boa hoje, hein? Vamos lá. Conforme eu for falando, se tiver alguém aí, por favor, podem vir para cá, para frente, tá? Danilo Martins dos Reis, Joracino, Neuza, Sueli, Vanja, Luciene, Rojane, Valber, Ana Maria. Ah, e César. Isso. Ana Maria e César de casamento. Então tem a irmã Luciene aqui. Mais alguém da lista ali? Rojane não está, né? No momento. Não, acho que ela está lá embaixo, né? Que eu tinha visto, mas está lá embaixo. Então, a irmã Luciene estará recebendo os cumprimentos dos irmãos, tá? Não está cantando Vencendo Vem Jesus nesse momento de cântico e louvor ao Senhor. refúgio, a glória eterna de Jesus.
os grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os gemidos triunfantes Em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Dê glórias ao Senhor. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória ao nome do Senhor. Pedir à irmã Luciene que ore ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, estamos aqui na sua presença para lhe santificar e glorificar. E em nome do Senhor eu peço que nos abençoe a todos que estão aqui neste momento. Abençoe ao pastor, a sua família e a todos os que estão aqui. Leve-nos de volta como nos trouxe. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. E agora nós teremos a segunda e última participação das classes nesse momento. Gostaria que as 3 classes, por favor, viessem para cá. Eu acho que aqui em cima dá todo mundo, né? Então, pode vir aqui para cima, é melhor, né? Vamos lá, as 3 classes, novos convertidos, adolescentes e jovens, por favor, podem vir. Enquanto o André prepara lá o vídeo, estaremos participando nesse momento, tá, irmãos? As 3 classes juntas, cantando um louvor, seja forte e corajoso. Assim como o tema do nosso mês é a palavra do Senhor para Josué, ser forte e seja corajoso, assim nós cantaremos também esse louvor, seja forte e corajoso. Pode soltar, André. Eu? Cantando? Eu? Volta aí, por favor, volta aí. Houve um imprevisto aqui. A solidão vem, ela quer me destruir. O pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é que o meu pai diz pra mim. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus. Eu ouço sua voz, Deus.
ser sempre assim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Amém. Glória ao nome do Senhor. Obrigado. Amém. Agora vamos estar dando seguimento ao nosso culto, apresentando os visitantes. Temos visitantes hoje aqui. Levante uma de suas mãos, por favor. Já pode botar o louvor aí, André, dos visitantes. Não tendo, então vamos nos colocar de pé. Agora é a última vez que a gente vai ficar de pé, por enquanto. Vamos louvar ao Senhor com um cântico que diz perdão. Porque durante a caminhada a gente pode tropeçar, pode desentender, mas em nome de Jesus, nós vamos perdoar, nós vamos ser perdoados, porque somos a comunidade dos perdoadores e dos perdoados também. Então esse louvor, ele diz, no meio dele, meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar, para quebrar a nossa comunhão entre nós, na força do Senhor e em nome de Jesus, nós vamos liberar o perdão. Então, cantemos esse louvor com o nosso aperto de mão, nosso abraço, nosso irmão, que está ao nosso lado, que está do outro lado também da igreja. Vamos movimentar aí para que todos possam ser abraçados enquanto cantamos esse louvor. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos um bom perfume de Cristo, espalhando o cheiro de vida. Novamente, somos um jardim. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, Sempre que você precisar, irmão, eu perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. somos devedores. Somos devedores uns dos outros do amor que flui de Deus. Ele nos tem feito, Nos tem feito em Cristo. em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão do meu coração, da força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Somos devedores.
devedores uns dos outros. Somos devedores uns dos outros. O amor que flui de Deus e Nos tem feito um em Cristo. em Cristo, tendo tudo em comum. Vire para o seu irmão e diga a ele. Querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Somos devedores. Somos devedores uns dos outros. O amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, no meu coração, Na força do Senhor. na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Amém. Possamos liberar o perdão para o nosso irmão na força do Senhor. E não somente na nossa força, mas na força do Senhor liberar o perdão. Para encerrar esse momento de louvor, vamos cantar a marca da promessa, porque o nosso Deus nunca falhará naquilo que Ele disse, naquilo que é o propósito dele na nossa vida. Então, por mais que tentem destruir os nossos planos, nossos sonhos, nós vamos com o Senhor vencer, porque o nosso Deus nunca falhará. Se tentam destruir-me, Zombando da minha fé e até tramam contra mim. declare: Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Pode pedir. Se decidido estou, pois quem prometeu é fiel pra cumprir. Declare então com a sua voz ao Senhor. O meu Deus
Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. Mas quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que Confia nisso, creia nisso. Chegará a minha vez. o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Senhor, muito obrigado, ó Pai. Podemos confiar em Ti, Senhor, e dizer que o Senhor, ó Pai, nunca falhará nos Teus propósitos, ó Pai, na Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, ó Deus. Por isso Te louvamos, ó Deus, e declaramos que por mais que façam algo para nós, nós cremos em Ti, ó Pai, e sabemos que o Senhor está à nossa frente, ao nosso lado e na nossa retaguarda, nos guardando de todo mal. Nos abençoe, nos guarde e receba, ó Pai, este culto de adoração e louvor a Ti. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, convidar agora o pastor Edward para dar um recado antes de chamar o Rogério. O pastor já pode chamar o Rogério, tá bom, pastor? Alegrei-me quando me disseram. Amém. Minha voz está voltando, mas eu estou poupando para a noite. Tá bom, meus irmãos? Então, que bom que eu falei baixinho, alegrei-me, os irmãos deram um gás. Que bom, graças a Deus. São alguns recados muito rapidinhos. Primeiro, meus irmãos, hoje nós teremos a tenda de oração e vai ser constante a partir de agora. Então, todo domingo à noite temos tenda de oração, tem uma escala de irmãos que estão trabalhando ali. Se você for convocado, não diga não. É uma bênção estar lá. Então, até um dia eu vou estar lá também. Um dia que tiver algum outro pastor pregando aqui, eu vou estar lá embaixo de boas também, de boas, né? De boas na tenda. Quem já foi sabe que não é de boas, mas é uma bênção. Então, assim, estaremos hoje com a tenda de oração, é o primeiro recado. Segundo, nós temos alguns irmãos doentes, que estão adoentados, estão acamados. Não deixe de orar por eles. Nós temos um grupo de WhatsApp da igreja, onde a gente coloca ali os pedidos de oração. Eu sei que os irmãos têm muita vontade de botar figurinha de bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, mas quando algum irmão botar um pedido de oração ali, anota para a gente orar por eles também. Sempre quando acaba a tenda, a pessoa que está responsável pela tenda de oração ali, vai estar na porta com o nomezinho ali das pessoas que deram o nome. Retira um nome ali para você poder orar também. Nós não estamos enfeitando a rua com a tenda. É uma tenda de oração. Pessoas botam o nome ali, imaginando que a gente vai estar orando por ela, e a gente vai estar orando por ela. Pastor, e se eu não orar? Beleza, alguém vai orar. Só que saiba que o Senhor vai estar olhando para você e dizendo: servo negligente. Nossa missão nesse mundo é orar por essas pessoas, é trazer essas pessoas para o caminho da luz, que é Cristo, que um dia nos alcançou. É a nossa meta, tá bom? Dados os primeiros recados, agora vamos para os segundos recados. Queridos, o Luiz Fábio fez a convocação na quarta-feira. A nossa assembleia administrativa não será no domingo que vem. Porque domingo que vem nós temos o quê? Páscoa. E nós teremos o quê na Páscoa aqui?
culto da ressurreição, que é aquele culto gostoso que você madruga. E você vem para cá. E é 7 horas, é 7 horas? 7 horas. Então, culto domingo manhã será às 7 horas. De 7 até 8h20, mais tardar 8h30, para você ir para a sua casa, ficar com a sua família, que vai te visitar, fazer aquele almoço gostoso de Páscoa, e que já é uma tradição de nossa igreja, você pegar o bacalhauzinho, botar na marmitinha e trazer para o pastor à noite. Não descumpram essa tradição. Se por acaso você abusar e fizer rabanada, pode trazer também. Aceitamos convite para comer bolinho de chuva a domicílio também. A gente é bom nisso, é um novo empreendimento pastoral. Mas semana que vem, nosso culto da manhã começa às 7 horas da manhã. Bom, se você não se lembrar e aparecer aqui 10 horas da manhã, ainda todo errado, ainda aparece depois do EBD, vai dar com a cara no portão. Ah, essa igreja não ama. Ama sim, mas você vai chegar às 7 horas da manhã. Amém? E a culto à noite normal. Mas a nossa assembleia não vai ser domingo que vem por causa da Páscoa. Ninguém vai querer ficar aqui favorável em nome de suas mãos. Contrário, em plena Páscoa. Pelo amor de Deus, poupe-nos. Então a assembleia será na quarta-feira agora. Como que funcionará? O nosso estatuto prevê que a assembleia pode ser qualquer dia do mês, desde que seja feita a convocação com 7 dias de antecedência. Então, o Luiz Fábio, vice-presidente, na minha ausência, convocou na quarta passada e vai ser então nessa quarta. Como funcionará? O nosso culto começa às 7h30, quarta-feira. E você vai vir para o culto. Nós vamos cultuar a Deus tranquilamente com o nosso estudo bíblico. Teremos um cântico, iniciaremos com um cântico e já entraremos em Romanos 6. Aí, quando der 8h20... a Karina vai fazer cara feia para mim já. É a hora que eu encerro o estudo e a gente inicia a assembleia. A assembleia, os temas são curtos. Não há motivo para passarmos de 9 horas aqui. Nós já vamos iniciar vamos fazer o contrário da assembleia. Já vamos iniciar com o relatório financeiro. E já vamos iniciar, irmãos, com uma votação do relatório financeiro. Por quê? Vamos apresentar, teoricamente, 2 relatórios. Que é qual mês? Me ajuda, tesoureiros. Oi? Janeiro e fevereiro. Obrigado, tá? Uma voz do céu me diz. Janeiro e fevereiro. Só que, uma vez que o de fevereiro já está pronto, ele já contempla valores atualizados de janeiro. Podemos ler janeiro e podemos ler fevereiro, os 2. Mas podemos, e vou levar em votação, e você pode votar sim ou não, já de cara, se nós lemos só fevereiro, que já contempla os dados de janeiro. Mas não, pastor, eu quero que leia janeiro. Se a votação for maior, a gente lê. Mas vamos já iniciar com essa votação com o relatório financeiro. Depois, faremos leitura de ata, que tem que ser lido, e os outros assuntos da Assembleia. Está claro para todo mundo? Tranquilo? Em paz? Beleza. Não faremos profissão de fé na quarta-feira. Nós teremos batismo de 5 irmãos no dia 4 de maio. Então, teremos uma Assembleia extraordinária no dia 4 de maio pela manhã, que será tema único, que é profissão de fé, dos nossos irmãos Tássia, irmã Regina, irmã Letícia, irmão Renato e irmão Alain. Serão dos 5. Então, a Assembleia agora já inicia com a votação de relatório financeiro e com ata, para acabar ali 8 horas. Ok? Não terá reunião de obreiros, de membros. Teremos relatório que vai ser lido inteiro. Então, não precisa ter reunião de obreiros, que vai ser lido inteiro ali. E teremos movimentação de membros, eu acho. Tem que dar uma olhadinha depois com calma. Mas é isso. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Nenhuma? Dado isso, dá um passo nosso irmão Rogério. Amém? Karina, sua missão 8h20, fazer cara feia para mim. Tá bom? Obrigado, pastor. Bom dia, amada igreja, graça e paz. Nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui e por tudo que Ele já tem falado aos nossos corações desde o início desse culto.
Digo aos irmãos que no meio da nossa caminhada, né, cristã, né, até secular, Deus coloca pessoas em nossas vidas, né? Pessoas que marcam, pessoas que vêm para edificar as nossas vidas, né? E eu vou, nesse momento, estar apresentando a mensageira dessa manhã, nossa ministra de Educação, professora Letícia Santos. Falo professora com muito carinho. Ela foi minha professora no Seminário Teológico Betel, tá? Professora de História da Igreja Cristã. Muito me abençoou no início da minha caminhada, do meu retorno, no caso, para o Betel, né? Viajando direto do jeito que eu estava. Entrava em contato e ela me entupia de trabalho, e falou, irmão, vai compensando nos trabalhos. E eu me recordo que teve um trabalho que ela passou, do Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Né? O pastor Edwards conhece, já teve a oportunidade de resenhar um pouquinho sobre isso, sobre essa literatura. E eu me recordo que em determinada aula lá, o pessoal estava um pouco alvoroçado, ela falou assim, eu vou passar um trabalho para vocês agora. Seminarista nas mãos de uma professora irada. Eu falei, o negócio ficou feio agora. Eu sei que a classe silenciou, a turma ali silenciou no momento, né? E ali, ela está rindo porque ela lembra disso. E nós iniciamos ali aquela aula que era bênção. É muito bom conhecer a história da igreja em si, né? Então, nós vamos orar pela vida da professora Letícia, que eu chamo com muito carinho. Me perdoe, pastor, eu sei que ela é uma ministra, mas eu chamo com muito carinho de professora Letícia. Bom? Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma vez falarmos contigo. E nesse momento eu quero entregar a vida da tua filha, Senhor Deus, a professora Letícia, nas tuas mãos. Que nesse momento ela possa diminuir para que o Senhor cresça, Senhor Deus, e possa estar usando como instrumento para falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, é o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Professora, sinta-se à vontade, tá bom? Deus abençoe. Bom dia, amada igreja. Bom estar com vocês. Pode chamar de professora, Rogério, pode chamar de você. Eu fico nervosa quando me chamam de senhora. Eu só tenho 28 anos, não parece. Mas quando a gente cresce na igreja, a gente assume a responsabilidade cedo, né? E aí a gente acaba, né, sendo... Senhora, eu vou até aqui fazer uma coisa. Eu esqueci o meu esboço. Eu sempre fico nervosa quando vou pregar, né? Eu sou professora, eu dou aula. Então, eu não troquei a minha capinha do Fluminense, então eu vou trocar aqui, vocês fingem que não viram, que eu sou séria, tá bom? Eu sou uma pessoa séria, sou uma professora, né? Proibido, né? O pastor já falou que é proibido. Então, vou acompanhar aqui no meu celular. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias 8. A gente vai ler do verso 1 ao verso 12. O tema que eu pensei, o título da mensagem que eu pensei para esse tempo nosso aqui foi esse: Cria em mim, ó Deus, um coração ensinável. Eu gosto muito desse salmo de Davi, quando ele pede a Deus que crie nele um coração puro. Mas não apenas um coração puro é o que eu tenho pedido ao Senhor, mas um coração ensinável. Eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que Ele tem colocado no meu coração. É um tema maravilhoso de vocês, fortalecidos na palavra Cresçamos como Igreja. Quero dizer também da minha alegria de ver uma EBD cheia. Nossa, vocês não têm noção, irmãos, de como isso é raro hoje, de como isso é difícil, de quanto... as igrejas têm negligenciado isso, né? Igrejas batistas, nós somos povo batista conhecido justamente pelo estudo da palavra, né? Pela vontade de estudar. Eu lembro de um momento na faculdade, eu fiz faculdade de História, né? Não é muito... Antes de fazer teologia, eu fiz História. Não é uma faculdade muito bem vista, eu ainda fui na Rural. E lá eu lembro de uma aula de História da África, que o professor falou assim para mim. Ele era senegalês, inclusive. Ele perguntou para a turma quem era crente. Aí, meia dúzia lá, de gato pingado, levantou a mão. Depois ele falou assim, quem é aqui batista? Só tinha eu. Aí eu, ai, Jesus, o que o senhor quer? Levantei a mão. Aí ele falou, será que na próxima aula você pode trazer uma Bíblia? Eu gosto da maneira como vocês, batistas, estudam a Bíblia.
Nossa, eu fiquei tão feliz. E levei, eu tinha uma Bíblia arqueológica. Tem uma Bíblia arqueológica de estudo. A gente ia falar sobre Gênesis, ali, onde estava o Gênesis, né, que é onde se passaram os acontecimentos de Gênesis. E ele foi falando que, às vezes, a gente esquece desse passado africano, né, a gente europeiza tudo. E aí, ali, eu fui levando a minha Bíblia e a gente conversava. Foi um tempo tão legal, um tempo tão interessante, me marcou. Então, nós batistas somos conhecidos por estudar a Bíblia, né? As pessoas de fora entendem isso, veem isso, e a gente precisa valorizar isso também. Então, vamos lá, Neemias 8, do 1 ao 12. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu, como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maséias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Abani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, por isso vocês não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque esse dia é santo, não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Amém. Texto interessante, né? A gente não esquece, às vezes, o Antigo Testamento, mas acaba perdendo alguns textos que são muito interessantes, né? Vamos conversar um pouquinho sobre ele nessa manhã. Eu sou professora, né? Falei para vocês, tenho muita dificuldade para pregar. Me dá uma aula para montar, rapidinho. Monta em uma hora, já está pronta, 1 hora de lição, 1 hora para lição de EBD. Lá na minha igreja, a gente não usa revista pronta, a gente está estudando doutrinas batistas, e eu estou montando material baseado na declaração doutrinária da convenção, né? Então, eu confesso que eu achei que seria tranquilo, esse é um tema muito bom, eu trabalho com isso, mas foi bem difícil pensar em algo. E uma amiga minha falou assim: faz uma tempestade de ideias. EBD, por que as igrejas estão deixando de ter? Ou EBD, por que ninguém faz a lição? Aqui não, aqui todo mundo faz a lição, tenho certeza. EBD, porque está todo mundo desinteressado? Aqui não, tenho certeza que ninguém aqui é desinteressado com EBD. A gincana que eu vi aqui, vocês quase ameaçando a vida do irmão, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui é muito interessado no EBD. Mas há um movimento, eu percebo isso, que depois da pandemia, a gente colocou a nossa pior parte para fora. Todo mundo dizia assim: a gente vai sair dessa mais unido, a gente vai sair dessa melhor. Mas, irmãos, de verdade, vocês sentem isso?
porque eu sinto as pessoas cada vez mais egoístas. Se não me interessa, eu não vou. Se não tem a ver comigo, eu não faço. Se não é o meu ministério, eu não vou ajudar. E a gente está interessado porque, muitas vezes, as coisas que nós fazemos na igreja dizem respeito a nos deixar desconfortáveis. A gente acaba ficando desconfortável com alguma coisa. E o meu ponto aqui é mostrar para você que a EBD muitas vezes pode parecer desinteressante para você ou para muita gente, porque ela realmente incomoda a gente. Porque não incomoda as pessoas. Eu sou professora de ensino médio, né? Eu dou aula de história. E também dou aula de uma matéria chamada Projeto de Vida. E nessa matéria, os meus alunos, eles são as caras dos adolescentes aqui, odeio projeto de vida, aula para dormir, tô vendo, tô ligada. Muitas vezes eles são convidados a olhar o passado, a se perceber enquanto pessoas, enquanto cidadãos, enquanto agentes de influência nesse mundo, enfim. E aí eu lembro de um aluno meu que falou assim: ai, professora, crescer é muito chato. Crescer é chato demais, ter que pensar nessas coisas, pensar em coisas que eu errei, pensar em coisas que eu fiz quando eu não era maduro. Isso é muito ruim. Eu estava super bem, professora, até você me lembrar que eu fiz isso. Né? Até você me lembrar que eu já passei por esse momento na minha vida. Até eu lembrar que eu passei por esse perrengue ou por essa luta. E a EBD, eu acredito, não só a EBD, mas o estudo da palavra como um todo, ele faz aquilo, a EBD faz aquilo que quem está confortável não está preocupado em fazer. Leva a gente a pensar, estudo da palavra, vira a escola bíblica dominical, leva a gente a pensar, leva a gente a discutir, leva a gente a refletir. E se tudo isso que a gente pensa, fala e reflete faz sentido para a gente muda de postura. Né? Então, eu acredito que para a gente crescer em maturidade, como diz o tema de vocês, né, crescer como igreja, a gente precisa passar pelo desconforto de ter o Senhor mudando o nosso coração. Não tem crescimento sem mudança, sem dor. Né? E esse privilégio não é o privilégio de quem frequenta EBD, não. Esse é o privilégio de quem é um estudioso da palavra de Deus. E o texto que a gente leu, ele mostra um pouco desse desconforto. Mostra também a recompensa que existe quando a gente sai da nossa zona de conforto e a gente vive ou faz aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Então, baseado nisso, eu queria compartilhar com vocês nessa manhã 3 rápidas coisas que o estudo da palavra nos traz, que são coisas indispensáveis para que a igreja cresça, não em quantidade, mas em maturidade, porque isso é muito mais importante. Você pode perceber que essas coisas são características não só de quem frequenta a EBD, mas são características de um verdadeiro estudioso da palavra. E a primeira delas, está aí? Aí o nosso tema, né, nosso título da mensagem. A primeira delas é um coração ensinável. No verso 3 está escrito assim: Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Neemias é um livro que ele narra a continuação da história do povo de Israel, dos exilados, na verdade, que foram exilados e estão voltando para Jerusalém. E esse trecho que nós lemos é o momento da renovação da aliança do povo com Deus. A gente vê aqui que esse episódio acontece alguns dias depois da restauração dos muros da cidade. Esdras era o sacerdote, era o mestre da lei, e ele se encarrega ele aparece aqui para assumir a liderança desse povo espiritualmente, porque no livro de Esdras, no capítulo anterior, a gente vê que ele se encarrega dessa função. A função dele era ensinar os estatutos e juízos de Deus a Israel. E aí o povo pede para Esdras ler o livro da lei. E o texto que nós lemos diz que Esdras leu para uma plateia bem paciente e bem atenta, durante, no mínimo, 6 horas.
E a gente escuta muita gente reclamando de ter 1 hora de EBD, é um absurdo. Aqui não, lá na minha igreja 4 de julho, sim, mas aqui não. Eu nem me apresentei, né? Sou Letícia, sou ministra de ensino da Igreja Batista 4 de julho, lá na Tijuca. Então, na minha igreja tem gente que reclama, com certeza. Aqui eu tenho certeza que não. A gente não sabe muito bem as características desse povo que voltou a Jerusalém depois do decreto do rei Ciro, permitindo que os exilados voltassem para sua terra. Quando o povo foi mandado para a Babilônia, só lembrando um pouquinho da história, quando o povo foi exilado, a Bíblia diz que foi preciso que Jeremias escrevesse uma carta para esse povo, falando assim, vamos, pessoal, vocês têm que construir uma vida aí, têm que formar família, têm que se casar, têm que construir suas casas, têm que casar os seus filhos, vocês vão ficar aí ainda há muito tempo. Então, não fica à toa aí, não, constrói sua vida aí. E esse povo levou esse decreto, levou essa carta de Jeremias muito a sério, porque eles fizeram isso de fato. Mas, quando foi permitido que eles voltassem para a sua terra, a gente vê que apenas 50 mil judeus voltaram do exílio. Então, o povo gostou de ficar lá, no lugar do cativeiro. Né? Se acomodou, confortável. Nem parece os crentes de hoje, né? A gente nem gosta de ficar confortável. Esse povo ficou confortável na terra do seu cativeiro. E, na hora de voltar, ninguém queria voltar. O problema é o seguinte, a questão é o seguinte, o retorno desse remanescente, ainda que tenha voltado um grupo pequeno, o retorno desse povo mostra para a gente que ainda havia ali um povo disposto, disposto a seguir e a temer a Deus, né? Continuar seguindo e temendo a Deus. E o que a gente vê tanto em Neemias quanto em Esdras é esse povo interessado em receber um novo vigor em relação a essa lei, a lei de Deus, e a preocupação desse povo em se manter puro. Era um povo com o coração pronto para ser ensinado. Eles estavam sedentos por entender, eles só precisavam de alguém que explicasse para eles. E essa aqui agora vai para você, professor. Quem são os professores de EBD? Faz assim para eu ver. Olha aí a responsabilidade que vocês têm. O verso 8 diz o seguinte, eles iam lendo o livro da lei, claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Essa é uma característica essencial de quem ensina. A preocupação não pode ser só o que se diz, mas também como se diz. Né? Esse povo precisa entender. E isso passa por você. Um estudioso da Bíblia tem um coração ensinável porque não basta ter só um ouvido atento para entender o que se diz. Mas também é preciso ter coragem para mudar aquilo que, pelo estudo da palavra, pela exposição da verdade, a gente percebe que está errado na gente. Né? Deus constrange o nosso coração para perceber o que está errado. Eu não sei como é ser pastor. Não quero nem saber também. Não quero. Mas o meu pastor já me disse uma vez, que já passou por algumas experiências de pregar, e de uma pessoa não aparecer mais na igreja, depois da pregação dele. Não sei se já aconteceu com o senhor, pastor. E aí, quando a pessoa é questionada, né? Poxa, por que você não veio mais? Você sumiu. A pessoa fala assim, porque você pregou e eu fiquei chateado com o que você disse. Ué? Mas que crente é esse? Que ouve a repreensão e fica chateado com o pastor porque o pastor está exortando e ainda está fazendo com amor, está fazendo com cuidado, um cuidado pastoral. Né? É preciso muita humildade, é preciso ter um coração muito ensinável e humilde para a gente aceitar a correção da palavra de Deus. A gente está junto nesse barco. Aqui não tem espaço, na igreja não tem espaço para ninguém ser melhor do que ninguém. Todo mundo aqui se ajuda a crescer no conhecimento da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então, meu irmão, joga fora esse orgulho aí. Deus quer que a gente tenha um coração ensinável. E, a partir de um coração ensinável, a gente consegue ter
duas outras características, né? Na verdade, o coração ensinável é só a porta de entrada para todas as mudanças que o Senhor pode fazer em nós através do estudo da palavra. Vamos lá. Segunda característica que eu vejo nesse texto e nos ajuda a compreender, nos ajuda a nos vermos como um bom entendedor da palavra de Deus, é a vergonha do pecado. Logo que a gente tem um coração ensinável, e aqui no verso 9, ele fala um pouco sobre isso. Ó. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear e nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Depois de termos um coração ensinável, na verdade, porque temos um coração ensinável, a gente pode atender ao chamado ao arrependimento dos nossos pecados. O nosso Deus, ele é didático dessa forma. Né? Você não vai reconhecer o seu pecado enquanto você não tiver um coração disposto a ser quebrado por Deus, enquanto você não tiver um coração ensinável. E hoje a gente vive muito certo e muito convicto das nossas verdades, das nossas certezas, dos nossos sims, dos nossos nãos, nossos pré-julgamentos, dos nossos preconceitos. A gente se julga muito dono da verdade. E quem se julga dono da verdade jamais se reconhece como pecador. Eu nunca vou deixar que alguém me tire do meu pedestal de santidade, aqui, ó, bonitinho, não erro, não peco, sou quase perfeito. Eu não vou deixar que ninguém me mostre ou ninguém me tire desse pedestal. E olha o perigo, nem Deus me tira desse pedestal de santidade que eu mesmo me coloco. Quem se julga dono da verdade, meu irmão, é incapaz de olhar para o seu pecado e sentir arrependimento por ele. O verso 6 mostra para a gente que o povo estava com o rosto em terra diante da leitura da lei. Isso é sinal de humilhação, isso é sinal de arrependimento, de coração quebrantado mesmo pelo confronto da palavra com o coração. Enquanto o povo ouvia o que era lido, enquanto Esdras explicava, ficava evidente para eles o quanto eles estavam errados em tudo que eles estavam fazendo. Eles estavam envergonhados de estarem tão distantes de Deus, de tão distantes daquilo que Deus queria, de tudo aquilo que Deus queria. Por eles terem um coração ensinável, por ter alguém que os explicasse tão bem, né, fosse ali um bom professor, agora eles estavam conscientes do seu pecado e estavam tristes e se lamentando por terem desagradado a Deus. E esse sentimento só é alcançado por aquele que é um estudioso da palavra. Enquanto você se achar certo, enquanto você for o seu ídolo, enquanto você não se enxergar como um pecador miserável que carece da graça de Deus, a Escritura não vai mostrar para você o quanto você é bom e suficiente. Pelo contrário, ela vai mostrar para você o quão dependente da graça de Deus que você é. E se você não está entendendo isso, se você não enxerga isso, quando você lê as Escrituras, você está com a interpretação errada. Esse evangelho que você está crendo é um falso evangelho. A Bíblia, Cristo, através da sua mensagem, através da sua palavra, veio a este mundo mostrar quanto nós somos carentes da graça e da misericórdia de Deus. Qualquer outro tipo de evangelho que você esteja ouvindo, que mostra o contrário disso, é mentira, meu irmão. Corre disso em nome de Jesus. O evangelho está aqui para mostrar para a gente que nós somos dependentes da graça de Deus. Nós não somos bons. Não somos pessoas boas, não há um justo sequer, é o que diz o texto de Romanos. Vocês já estudaram, né? Romanos? Estão estudando Romanos. E, mais uma vez, eu volto ao tema desse mês. Crescer como igreja envolve dor.
Tem um texto de Eclesiastes que eu acho muito interessante, Eclesiastes 1:18. Diz assim: porque na sabedoria há muito enfado, e quem aumenta seu conhecimento aumenta também a sua dor. Olha que coisa. Aprender dói, né? Crescer dói. Para sair do leite espiritual, né, e para comer comida sólida, para a gente se sentir verdadeiramente fortalecido em Deus, e crescermos juntos, algumas coisas precisam mudar. E não vai ser fácil. Vai ser difícil. Vai ser doído. Ontem eu fui confrontada mais uma vez por Deus, né? Hoje faz uma semana que eu perdi uma pessoa muito próxima. Amém. Um amigo muito querido meu, e ele deixou a sua esposa e o seu filho de 9 anos. E ele era uma bênção, aquele servo que estava em todos os lugares, fazia tudo. Todo mundo conhecia o Alain, na redondeza da igreja, e o velório dele foi muito legal, interessante, deixa eu melhorar a palavra. Foi muito interessante porque tinha gente de todas as tribos. Tinha gente de todos os lugares que ele trabalhou, do McDonald's, da Clínica da Família, mas tinha também gente da comunidade que a igreja atendia e que atende, né, a PIB de Del Castilho, minha antiga igreja, atende uma comunidade, a comunidade da B2. E as crianças, né, os adolescentes que o Alain cuidou, sendo novo convertido, tá? 4 anos de conversão. As crianças, os adolescentes que ele cuidou, estavam lá no velório também. E aí tinha gente do antigo trabalho dele, do candomblé, que estava lá, vestido com as suas roupas, com seus trajes para esse tipo de celebração, de cerimônia. Tinha gente de todo jeito, de todo tipo, de todas as raças, de todas as tribos. E o meu primeiro pensamento foi: Deus, por que o Alain foi embora e os bandidos ainda estão aí vivos? Né? O meu senso de justiça, eu pensei no maior bandido do Rio de Janeiro, que está preso ainda, que está lá na cadeia, e eu pensei, por que ele está lá e o Alain não está aqui? O que é isso? Meu sentimento diante da morte, eu não sei como você lida, né? Com a morte de pessoas próximas a mim, é sentir raiva, é sentir, na verdade, frustração. Frustração, e a minha frustração é direcionada a quem dá e tira a vida. E aí ontem eu conversei com o meu pastor. Pastor, o senhor já pregou com um sentimento de frustração com Deus? Porque até os 45 minutos do segundo tempo, eu estava ali para o Rogério. Tá certo, eu vou. Mas ontem eu estava no culto e eu estava sentindo um incômodo. Eu estava cantando, mas parecia que não estava saindo do teto. Aí eu fui falar com o meu pastor. Pastor, o meu sentimento é esse. A minha mensagem está pronta. Eu ainda acredito que tudo aquilo ali é para mim. Eu acredito que essa mensagem é para mim. Eu acredito no que está escrito ali. Mas eu não sei. Eu não sei se eu devo. Porque eu penso no Alain 24 horas por dia. Na verdade, eu penso na Érica e no Heitor. Até peço que os irmãos orem por ela e pelo filho, Érica e Heitor, que são amigos muito próximos de mim. Eu fico pensando na ausência do Alain, né? Em como vai ser difícil para o Heitor crescer sem um pai. E aí ele virou para mim e acabou comigo. Ele falou assim: filha, quem é que merece estar vivo? Não tem um justo. O Alain não era bom. Você não é boa. Ninguém é bom. A gente está vivo por causa da graça de Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, não existe um justo. Só existe Deus que é bom. Só existe um Todo-Poderoso. Só existe um que é soberano sobre a vida. Só existe um que venceu a morte. Né? Deus é bom. Como é bom se relacionar com um Deus que me confronta desse jeito. Eu fiquei com vergonha de ter sentido o que eu senti diante de Deus. Falei: Senhor, me perdoa porque eu faço como Adão e Eva. Adão e Eva comeram do fruto porque queriam ser como Deus. Ter o direito de dizer sim e não. Ter o direito de dizer o que Deus pode fazer, o que Deus pode deixar de fazer.
E quantas vezes na nossa vida a gente faz a mesma coisa? Eu fiz essa semana. Eu quis ser Deus. E ontem, mais uma vez, eu fui colocada no meu lugar. Pecadora miserável, dependente da graça de Deus, carente do amor e da misericórdia do Senhor. Né? Eu sou uma pecadora. E eu senti gratidão no meu coração em saber que Deus me recebe. E Ele não me ama menos pelo que eu senti. Continua me amando. Continua acreditando em mim. Continua investindo em mim. Né? Me dando novas oportunidades de experimentar do amor dEle. Então, ontem eu tive essa experiência de sentir vergonha do meu pecado. E vergonha do nosso pecado é algo que apenas um verdadeiro estudioso da Bíblia pode sentir. Porque se eu não sinto vergonha no meu pecado, não tem nada que me confronte. Eu não estou olhando. É isso que me põe em xeque. Para terminar, meus irmãos, terceira e última característica de alguém, de um bom estudioso. Que não foi aqui, ó. Passa para mim, por favor. Terceira e última característica de um estudioso da Bíblia. Ele tem alegria em reconhecer a grandeza de Deus. Lá no verso 12, diz assim: então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. O verso 12 fecha essa perícope com chave de ouro. Quando você tem um coração ensinável, quando você se reconhece como um pecador, e por ter um coração ensinável, você se reconhece como um pecador. E por se reconhecer como um pecador, você pode desfrutar da alegria de reconhecer a Deus como um Deus grande, como um Deus todo-poderoso, como um Deus cheio de amor e graça por você. Então, você fica feliz por isso, você se alegra por isso. O lamento do povo aqui, do verso 9 que nós vimos, né, enquanto o povo chorava ouvindo as palavras da lei, ele se transformou em alegria à medida que o povo ia reconhecendo quão grandes coisas o Senhor havia feito por eles. O capítulo 9 de Neemias, que é o capítulo seguinte, se você continuar a leitura, ele vai mostrar para a gente como o arrependimento desse povo foi genuíno. Os erros foram corrigidos. Esse povo se voltou para Deus em confissão de pecados, em arrependimento, né, em adoração a Deus. Há uma oração de renovação muito bonita, onde o povo recorda as demonstrações de amor e fidelidade que Deus tinha feito com eles, com essa nação rebelde, desde a época de Abraão. Então, é graça. É só graça. Alguns pecadores, apenas pecadores reconhecem que o nosso destino era a morte eterna. E apenas pecadores regenerados por Deus reconhecem que havia desde sempre um plano de resgate e libertação dessa morte. É só um bom estudioso da palavra. Só quem é estudioso da palavra reconhece, descobre que depois do arrependimento, a recompensa está na alegria em ser aceito por um Deus de amor e fidelidade. Fidelidade que se mantém apesar de nós. Apesar dos nossos sentimentos de frustração, apesar dos nossos sentimentos de não entendimento da soberania de Deus ou da vontade de Deus, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim: Deus, eu aceito os seus métodos, mas eu não concordo com eles algumas vezes. Né? Apesar disso, Deus nos ama, Deus nos aceita. Deus nos recebe. Nossa mente, nossa mente é muito limitada para entender os desígnios de Deus. E olha que contradição, que aparente contradição. Quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento de Deus, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento, mais nós crescemos, mais nós amadurecemos, mais o amadurecer dói. Né?
não é fácil, né? Eu tenho muito problema quando eu sei que tem aqui uma classe de novos crentes que eles cantaram e participaram aqui, fizeram um grito de guerra muito maneiro. Mas eu tenho muita dificuldade quando alguém se converte e as pessoas da igreja falam assim, a gente, né? Eu sou uma pessoa da igreja também. É a melhor decisão da sua vida. Meu irmão, agora vai ser só luta, meu irmão. É a melhor decisão da sua vida na eternidade. Você vai viver com Deus o resto da sua vida. Você vai se alegrar por toda a eternidade. Mas aqui vai ser uma constante luta da sua carne com o seu espírito. Meu irmão, você precisa estar muito firmado com Deus, ter muita certeza de que é isso, de que você precisa disso, de que você é pecador, de que você depende da graça de Deus. Muitas pessoas vão vir, né? Seus amigos de farra, de passado, de velho homem, vão chegar para você e não vão deixar de te procurar, não. Isso é luta da sua carne. Então, quem foi que disse que ia ser fácil? Não é fácil. Mas tenha em mente a recompensa que o Senhor preparou para você. Preparou para aqueles que forem perseverantes, para aqueles que prevalecerem. Foca na esperança, na alegria de servir a Deus. Que não tem uma música aí nova, que às vezes é muito difícil para mim cantar, né, da questão que a gente perde a nossa vida, perdendo tudo com amor e com alegria, mais ou menos com amor e alegria. Às vezes eu canto de forma bem profética. Né? Eu quero, Senhor, perder tudo com amor e com alegria, porque às vezes é complicado perder tudo com amor e com alegria. Né? Sair do controle, eu não sei se essa é a sua área de recuperação. Tem um programa que eu acredito e eu gosto muito, que é o Celebrando a Recuperação. E a gente aprende a falar dos nossos pecados, dar nome para eles. E um dos meus pecados é o controle. Eu quero ser Deus. Às vezes eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para a minha vida. Eu tenho certeza que você não passa por esse pecado. Essa coisa é uma coisa só minha. Mas como é difícil viver todos os dias tendo a certeza de que Deus tem o melhor para mim, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas ao mesmo tempo eu quero aqui, Senhor, eu estou dando, hein, mas a corda está aqui, qualquer coisa pode deixar comigo, hein? Eu puxo aqui, hein? Então são tantas coisas que nós fazemos que nos afastam de Deus. São tantas coisas que nós vivemos todos os dias, né? Só quem é um verdadeiro estudioso da Bíblia reconhece mesmo que a recompensa está na alegria em ser aceito por um Deus de amor e fidelidade, apesar de nós sermos descompromissados. A gente tem um Deus que é fiel à sua palavra. Apesar de nós sermos, muitas vezes, desinteressados, nós temos um Deus que não se desinteressa de nós. Apesar de nós sermos egoístas, nós temos um Deus que abriu mão da sua glória, se fez homem, se humilhou e morreu por nossa causa. E eu queria orar nesse momento. Orar por mim, orar por você. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. Se você se entende como um descompromissado, ou como um desinteressado, ou como um egoísta, não em relação a EBD, não, mas em relação a esse Deus que nós servimos, em relação a esse Deus que nos ama, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. É uma oração que eu faço por mim, é uma oração que eu faço por você, porque nós somos igreja. E estamos juntos nessa. Deus, eu te agradeço por esse tempo, onde a tua palavra falou aos nossos corações mais uma vez. Obrigada porque o Senhor falou comigo. Obrigada porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor esquece de verdade tudo aquilo que a gente faz. O Senhor joga no mar do esquecimento os nossos pecados quando nós nos arrependemos deles. E aqui eu sei que, além de mim, temos vários corações arrependidos nessa manhã. E eu te peço, Deus, por favor, que o Senhor olhe para nós, continue olhando para nós com um olhar de misericórdia. Deus, nós queremos ser cada vez mais parecidos com Jesus, e essa caminhada não é fácil, essa caminhada é dolorida.
Porque Jesus era perfeito, Jesus é perfeito, e nós somos seres totalmente imperfeitos, carentes da tua graça, carentes da tua misericórdia. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Mexe mesmo, Senhor, mexe naquilo que a gente não quer deixar que ninguém mexa, mas que o Senhor sabe onde precisa ser mudado, o Senhor sabe onde precisa ser mexido. Transforma, Deus, o nosso coração. Cria em nós, Jesus, um coração ensinável, um coração que a gente possa ser humilde para reconhecer as nossas falhas. E só aquele que reconhece as suas falhas desfruta da alegria que é viver, Senhor, baseado na esperança da tua vinda, do teu retorno, baseado na esperança da recompensa que nos é destinada, baseado na esperança de viver eternamente com o Senhor. Nós ansiamos, Deus, por esse dia. E nós te pedimos, Deus, nos prepara para esse dia. Nos faz perfeitos como o Senhor Jesus é perfeito. Muda aquilo que precisa ser mudado, Deus. A gente abre mão do controle nessa manhã e te dá total liberdade para que a gente possa mudar, para que o Senhor possa mudar aquilo que a gente precisa, para que a gente possa, fortalecido na tua palavra, crescer como igreja. Esse é o desejo do nosso coração, Deus. E nos ajuda a viver de maneira que a nossa boca, a nossa palavra condiza com as nossas ações. Queremos ser íntegros, Deus. Que aquilo que a gente fala condiza com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente vive. Esse é o meu desejo. Para mim, nessa manhã, mas também para os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, nós fazemos essa oração. Amém e amém. Eu quero agradecer em nome da Escola Bíblica Dominical de Jardim Carioca, em nome da Educação Cristã de Jardim Carioca, e passar às suas mãos uma lembrança da nossa igreja, dizer que foi um tempo muito precioso sermos impactados pela palavra do Senhor nesta manhã, através da instrumentalidade da nossa querida educadora Letícia. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério, sua família, e que você seja bênção aonde o Senhor te levar. Que o nosso Deus possa estar completando em cada um dos nossos corações esta palavra tão forte que nós ouvimos desta manhã. Que nós possamos sair daqui transformados pelo poder que há na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E vamos, depois de ouvirmos tudo o que ouvimos nessa hora, vamos louvar ao Senhor com essa canção e que seja uma oração bem sincera de cada um de nós, né? Cria em mim, ó Deus, um coração como o seu, puro, e me faz aprender com os meus erros também.
bom, né, meus irmãos? Que bom a gente ser alimentado com a palavra de Deus. Deus abençoe nossa querida irmã, ministra de Educação Cristã, Letícia. Durante meu seminário, na aula de homilética, eu aprendi o que era pregar, a não ser abrir a Bíblia e abrir a boca, né? Abrir a Bíblia e abrir a boca. Ela comentou que não sabia pregar, mas não precisa, é só mesmo abrir a Bíblia e abrir a boca, e nós somos assim impactados com a palavra de Deus. A irmã comentou algumas coisas, eu acho extremamente antiético, pastor, falar alguma coisa depois da mensagem, mas eu vou ser antiético agora. Senhor, me permita, digo eu, não Senhor. Nossa, eu estou muito feliz, muito impactado, sabe, minha irmã? A irmã fez algumas citações bíblicas, os irmãos vão lembrar. Eu não sei se o Rogério brifou a irmã, eu creio que não. Nós fizemos há pouco tempo um estudo bíblico em Zacarias, uma série de pregações de Zacarias pela manhã, e nós fizemos uma dobradinha com Ageu à noite, onde a gente citava Neemias e Esdras, né? E foi justamente sobre isso, linkando alguma coisa de Malaquias também. E a irmã citou esses textos ali, estava acompanhando, ao mesmo tempo trouxe teologia pesada ali sobre salvação em Romanos, né? E a igreja também, creio que entendeu que a gente está trabalhando muito bem em Romanos. E quando eu pensei que estava já muito bom, a irmã ainda citou Lamentações de Jeremias, que nós finalizamos agora uma série de pregações também, Lamentações. E quando eu pensei que já estava muito bom, citou Eclesiastes, que nós estamos no meio de uma série de pregações. E eu quero aproveitar e lembrar você que hoje à noite estamos falando Eclesiastes 4, né, dando seguimento à nossa série de estudos, de pregações sobre isso. E a irmã comentou algo que eu lembrei de Eclesiastes 3, versículo 11, que o Senhor, Ele fez tudo bom ao seu tempo, e Ele colocou a eternidade no coração do homem, e ainda assim o homem não consegue compreender totalmente Deus. São os nossos questionamentos sobre Deus, por que Deus fez assim, por que Deus fez assado. E chega momentos na nossa vida que a gente é melhor a gente entender se Deus fez, é bom, e deixa um dia eu entendo, ou talvez eu morra sem entender. Mas os planos são de Deus, não são nossos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Obrigado por estar conosco aqui nessa manhã. Deus continue abençoando o nosso Ministério de Educação Cristã, o time da EBD, por esse trabalho lindo, e que Deus continue nos abençoando. E coisa boa, meus irmãos, não acaba hoje, ainda temos mais 2 domingos, em nome do Senhor Jesus. Antes de orar, eu quero também já convocar para uma reunião agora após o culto, tá? Estará à porta nossa irmã Letícia, nosso irmão Rogério. Como os irmãos sabem, eu estou me recuperando de uma gripe, então eu já dei um abraço nos irmãos, comentei, eu não vou abraçar de novo, vou poupar, vai que, né? Eu passo para vocês essa gripe, né? Então, assim, os irmãos vão estar cumprimentando os irmãos ali, e eu quero convocar para uma reunião agora, após o culto, nessa salinha aqui de trás, aqui. O presidente do Ministério Diaconal de nossa igreja, a diretoria estatutária de nossa igreja, nossa ministra de Educação Cristã, Karina, a nossa diretora de programas, a Raquel, a Esther, também em nome de mídias, mais a Bruna, Luiz Fábio, Diaconisa Bruna, Diaconisa Edneia e Zé Carlos e Patrícia. Diácono Zé Carlos e Patrícia, para uma reunião agora após o culto, tá bom? Acabando aqui, vamos estar cantando um cântico, eu vou estar me direcionando para lá. Não almoce em casa, tem almoço aqui hoje por uma pequena oferta. Ah, pastor, mas não estou nem com fome, não tem problema, paga para alguém. Sempre tem um coraçãozinho faminto, e o pastor sempre é um desses, tá? Eu almoço a domicílio também, irmãos, também é uma especialidade pastoral. Mas hoje, almoce conosco, não vá para casa, dá um desconto para a patroa hoje. Ah, mas eu tenho que almoçar em casa, leva a marmita, leva para lanchar comida. Eu estou ficando bom nisso também, especialidades também. Eu estou tomando café à tarde, na hora do almoço, e almoçando na hora do lanche. Também não é correto o lado médico pastoral, mas o lado pastoral é permitido. Amém, meus irmãos? Bombardeados de anúncios, né? A gente vai dissolvendo aos poucos. Vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque nós estamos na Tua casa, nós somos o Teu povo, ó Pai, toma conta de nós, ó Pai. O Senhor nos edificou como igreja, como edifício do Senhor, como colheita do Senhor, como o corpo da cabeça que é Cristo, e nós estamos aqui neste lugar, ó Pai, para Te adorar.
Obrigado pela tua palavra lida e explicada nessa manhã. Muda-nos, ó Deus. Cria em nós um coração puro e reto, ó Pai. Ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. E que possamos compreender mais de Ti, para que quando chegar aquele dia do nosso encontro final contigo, ó Pai, nós possamos viver a plenitude da Tua presença. Nós oramos assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a mãozinha no coração. E agora que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo e que a graça salvadora e transbordante de Jesus esteja não somente com a igreja aqui em Jardim Carioca, mas toda a igreja de Deus espalhada por toda a face da terra. E a igreja aqui presente diga: canta mais um pouquinho, vamos estar à porta para te cumprimentar em nome do Senhor Jesus.